Fala galera, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, espero que você esteja muito bem. E hoje é com muita felicidade que eu venho falar com vocês aqui, né? Professor Darlan falando com vocês e vamos falar um pouco do nosso e-book, vamos para o nosso conteúdo, vamos direto ao ponto, tá, pessoal? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você adquiriu o e-book e que você está interessado em conseguir aprender matemática o quanto antes. Você quer organizar a sua vida, você quer ir bem nas provas, você quer parar de ter tanto medo da matemática. Muito obrigado pela sua aquisição, muito obrigado por você estar aqui comigo nesse momento. Espero que cada vídeo desse seja muito útil para você, tá ok? Nesse primeiro momento, vamos lá, vamos para o nosso material. Eu estou aqui no e-book, tá, pessoal? Eu vou desenvolver com vocês. Então, o primeiro momento que a gente vai se encontrar, falando sobre conteúdo mesmo, né? É exatamente aqui, ó, equações do primeiro grau, tá? Esse é o e-book 1, é o e-book azul, tá, pessoal? Então, quem adquiriu o e-book de equações do primeiro grau, tá exatamente na primeira videoaula. Quando clica exatamente nesse link, né? Ó. Quando eu clico nesse link aqui, eu caio nessa aula que eu estou falando com vocês. E o que são equações do primeiro grau? Acertando aqui, vamos lá, né? Mão na massa, vamos trabalhar um pouco aí. As equações do primeiro grau são conhecidas como equações lineares, por quê? Porque quando eu pego essa equação e coloco ela no gráfico, no plano cartesiano, ela me forma uma linha reta, uma linha, tá? E eu vou ter infinitos valores de solução para essa equação, ok? A gente vai entender um pouco mais disso quando eu for estudar forma gráfica, mas nesse momento é para mim entender o que é uma equação do primeiro grau, tá? A equação do primeiro grau, deixa eu colocar aqui para vocês, perdão. A equação do primeiro grau, ela sempre vem ah, com a principal variável dela, com a variável que eu estou analisando, que é o caso x nesse caso, com o grau igual a 1, ok? Porque ela é do primeiro grau. Uma equação do segundo grau tem a principal variável como sendo 2. Uma equação do terceiro grau, a principal variável é igual a 3, e assim por diante. Professor, mas como que eu sei qual é a principal variável? Eu vou analisar cada variável da minha equação e a variável que tiver o maior grau é a que dá nome para aquela equação, beleza? Eu tenho uma equação, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 3y mais 5z à quarta. Olha lá. Essa equação eu posso dizer que é uma equação do quarto grau, ok? Porque ela tem uma variável que é do quarto grau, beleza? Tranquilo para vocês? Então vamos lá. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Então, a equação do primeiro grau ela vem nesse formato. Ó. Ax mais b é igual a zero. Beleza, mas toda a equação do primeiro grau vem assim? Não. Ela pode vir de outras formas, ela pode vir um pouco bagunçada, a gente tem que acertar ela. E esse também faz parte do nosso passo a passo desse curso, tá? A gente vai aprender a organizar a nossa equação para que ela fique desse formato, nesse formato aqui, beleza? Então vamos tentar nesse momento entender quem são os coeficientes. Cada um dos coeficientes aqui tem um valor importante para a gente. O coeficiente A, vou pegar aqui a canetinha, o A, ele se chama coeficiente angular, tá? E por que, que é angular? Porque quando eu for trabalhar com ele na forma gráfica, pegar a minha equação e colocar no gráfico, você vai perceber que ele vai definir o ângulo, né, da minha reta, ok? Quanto maior o ângulo, mais inclinada essa minha reta. Quanto menor esse meu ângulo, mais horizontal essa minha reta. Ficou negativo, a reta desce. A gente vai entender isso na aula de gráfico da equação no primeiro grau, tá bom? Tá aqui. E o meu coeficiente A, para que eu tenha uma equação, ele não pode ser igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, A diferente de zero. Esse A pode ser 1, 2. Normalmente aparece assim, ó. X mais 3 é igual a zero. Quanto que vale o coeficiente A? 1. Porque ele representa para mim quantos x que eu tenho aqui, ó. É um x só. E se eu tivesse assim, ó, 3x mais 4 é igual a zero. 3x vou colocar aqui do lado para vocês, ó. 3x é a mesma coisa que x. Vou apagar isso aqui que vai falar 3, né? 3x é a mesma coisa que x mais x. Ok? X mais x mais x, 3x. 3x mais 4 é igual a zero. Esse 3 é o meu coeficiente A. E o meu coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear.
é o termo independente da minha equação do primeiro grau, tá? Ele não acompanha o x, tá? Não tem variável nele. Ele sozinho, ele é uma constante, ele vai ser sempre uma constante na minha equação, beleza? Muito bom. Vamos descer um pouquinho aqui. E durante os próximos vídeos, a gente vai entender, ó, o objetivo de resolver uma equação é encontrar a raiz da equação. E o que seria a raiz da equação, professor? É o número que eu coloco no lugar de x que faz com que essa equação seja verdadeira. Tá? A gente vai estudar alguns métodos, resolver algumas equações, e lá no final do e-book vocês vão perceber que eu tenho vários exercícios do Enem que caíram equações do primeiro grau, que a gente vai resolver cada um deles passo a passo. Beleza? Então, nesse primeiro encontro, é somente isso. Vamos bater um papo rápido sobre o que é equação. Joia? Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Bye, bye.